Este é o Inova Social Vozes. Está começando mais um episódio do Inova Social Vozes. Eu sou Vitor Vasques, direto do festival SGB 2025 em Florianópolis. O tema dessa temporada é coexistência, e a ideia é escutar pessoas que vivem e atuam para pensar juntos caminhos de transformação. E para essa conversa eu recebo agora Márcio Cabral, sócio-diretor do Impact Hub Floripa, para falar um pouquinho sobre o ecossistema de impacto em Santa Catarina. Então, Márcio, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma alegria grande poder partilhar um pouquinho da caminhada. Márcio, a gente conversava aqui antes de começar a gravar o quanto que o Impact Hub cresceu nos últimos anos, né? Vocês já ultrapassaram essa fase de um cowork, né? Para se tornar um ponto de encontro forte entre empreendedores, organizações de impacto, governo. Como que vocês mantêm a comunidade viva e engajada depois de 10 anos? Legal, cara. Bom, a gente cresce e se desenvolve globalmente com base numa metodologia de ampliação do senso de pertencimento, né? É cultural dentro do Impact Hub que as nossas atividades elas vão na direção de co-construir, né, ou construir uma comunidade vibrante de empreendedores. E para isso tem uma parte que é método, né? A gente desenvolveu uma metodologia de ampliação, né, do senso de pertencimento, de uma apropriação da colaboração como fator-chave de crescimento dos negócios, né? Então, existe um método e existe a sensibilidade artística, né? Existe a nossa intuição, a nossa qualidade de percepção, né, das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, dá para dizer que é quase um 50-50, assim. Metade é ciência e metade é arte, né? E é lógico, a gente faz os convites e a turma, ao aceitar os convites, então a gente consegue formar essa comunidade, fazer o bolo crescer a partir dessa dinâmica do dar e receber, né? Então, promover os encontros, fazer os convites, o estímulo ao dar e receber, eu acho que é um dos diferenciais do Impact Hub, que não se coloca, né, como um espaço de cowork. É legal escutar, porque qualquer negócio, na verdade, tem essa questão do feeling. Mas quando a gente está falando de impacto, até uma grande discussão no setor, né, mensuração, ter isso também um pouquinho do feeling para entender as pessoas, porque no final do dia a gente está conversando com pessoas, né? Então precisa ter isso para poder seguir em frente com esse sucesso depois de 10 anos, quase uma década, mais de uma década, aliás. Foi o que você falou, é metodologia, mas no fim do dia tem um pouquinho de sentir as pessoas. Exatamente. É isso, né, Vitor? É parte da rotina as pessoas do nosso time irem em direção aos membros, justamente para conversar, entender o que elas precisam ou o que elas têm para oferecer naquele momento, que ao passar do tempo pode ir se transformando também. Então, esse contato direto, né, a arte de anfitriar, né, ela é parte da rotina, né? Claro que ao longo do tempo a gente vai fazendo as mensurações mais objetivas, né? Os nossos indicadores de impacto, os nossos indicadores de qualidade, eles são mensuráveis. A gente, né, preenche questionários ao longo do tempo, né, como qualquer outro negócio. Então, a gente soma a qualidade humana com essa qualidade mais técnica, mais metodológica. Então, a gente desenvolveu um indicador de senso de pertencimento. E a gente mensura isso ao longo do tempo, né, o quão pertencente aquela comunidade se sente, né? E aí, junto com isso, o NPS e outros indicadores mais clássicos, assim, relacionados à qualidade, né? Então, a produção vai me matar aqui, mas eu tô fugindo totalmente da nossa pauta, porque você falou uma coisa super legal, você falou dos indicadores. Eu queria entender um pouquinho mais como que esses indicadores, como que esse indicador de pertencimento, como que vocês fazem isso? Foi uma metodologia que a gente desenvolveu para ser aplicada em ecossistemas locais de inovação, né? Então, quando a gente olha para a maturidade de um ecossistema, a gente quis criar uma nova camada, uma nova lente de, tem uma maturidade entre os atores de ecossistema, mas o quanto eles realmente estão engajados, estão
estão pertencendo a esse ecossistema. Então, a gente desenvolveu uma forma de pesquisar sobre o quanto eles se sentem parte, né? Se sentem ouvidos, se sentem contribuindo, se sentem identificados com aquela comunidade. Então, uma série de perguntas que isso vira um indicador, né? O senso de pertencimento. E a gente faz uma régua de -4 para +4, de -6 para +6, e a gente entende que um senso de pertencimento 4 é uma meta ao ser alcançada, e a partir das respostas dessas perguntas a gente pode elaborar estratégias que ampliam esse senso de pertencimento. Então, a gente vai medindo isso ao longo do tempo e vai adequando as nossas estratégias para que as pessoas se sintam mais pertencentes àquela comunidade. Márcio, na sua visão, quem lidera programas de impacto em Santa Catarina, quais são as principais barreiras, seja tecnológica ou de infraestrutura? Porque a gente está falando aqui de Floripa, é uma ilha, né? O que limita, né, o uso de tecnologias mais avançadas por projetos de impactos menores? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios. É legal, cara. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente olha para um aspecto abrangente, né, do campo social, a gente identifica que o ecossistema de inovação e o ecossistema de tecnologia, ele está mais estruturado, com diferentes atores, uma infraestrutura legislativa que traz incentivos, né, órgãos de fomento que aceleram o desenvolvimento dos negócios, e o mesmo a gente não encontra para o ambiente de impacto, para os negócios de impacto. Então, nesse momento, inclusive, a gente está liderando a definição de uma lei que define o que é negócios de impacto para Santa Catarina, para que o Estado então possa entrar no Simpacto, que é o Sistema Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto, parte da N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos em Negócios de Impacto. Então começa, eu acho que na constituição de uma infraestrutura para que a economia de impacto seja possível. Acho que para mim esse é um pilar, assim, é uma base, né? Porque daí a gente vai chegar nas tecnologias disponíveis. Aí a gente vai chegar em soluções como a gente vê de lógica de dados, como tecnologia de hardware, de software, voltadas para as necessidades do desenvolvimento dos negócios de impacto. E isso acontece também, Vitor, pela perspectiva de que muitas empresas de base tecnológica que atendem uma questão social ou uma questão ambiental, como, por exemplo, uma mudança de matriz energética ou acompanhamento do crescimento de uma floresta ou identificação de alagamento, de enchente, de incêndio e tudo mais, essas empresas de base tecnológica muitas vezes não se veem como um negócio de impacto. Justamente porque a gente não tem uma estrutura que define o que é uma economia de impacto. Quem são os atores pertencentes a essa parte da economia, né? Então, por isso que eu digo, assim, eu acho que está ainda na base de a gente criar uma infraestrutura para que a economia de impacto ela seja possível, seja uma realidade. Com investidores, com aceleradoras fortes, com incubadoras fortes, né? Voltadas para os negócios de impacto. E que essas empresas, então, possam se ver pertencentes a essa economia, né? Que é tão importante e necessária para a gente. Legal essa sua visão, que realmente a gente às vezes tem algumas soluções que a gente não classifica como impacto, né? É interessante escutar de você que está, né, no dia a dia dessa galera, saber que existe essa dificuldade, porque do nosso lado aqui, eu brinco que a grande desafio é a nomenclatura, né? O que é impacto? O que define impacto? Então, assim, no dia a dia de uma empresa, foi o que você falou, empresas que monitoram essa enchente, agora a gente está saíram recentemente aqui, enquanto a gente conversa, acabou de sair alguns indicadores em relação a o que o planeta Terra passou do limite. Então a gente tem 10 indicadores, 7 a gente já passou. Como que a gente fala que mensurar isso é impacto, não é um negócio? Como que a gente, né? E é muito legal escutar de você que está no dia a dia que ainda existe essa dúvida no geral, né? É por isso que eu acho que um caminho é a gente ter essa infraestrutura, inclusive normativa, de um ecossistema de impacto. Definir por lei para o estado de Santa Catarina o que é um negócio de impacto para esse estado, né? Eu então acho que tem sim esse desafio de a gente começar a ter vocabulário, a
criar, por isso que eu chamo de infraestrutura, é ter, né, a conexão entre os atores, ter os caminhos de crescimento de um negócio de impacto dentro do estado. E eu acho que se a gente faz isso em todos os estados, a gente consegue, de fato, construir uma economia de impacto forte no Brasil. A gente tem tudo para ser referência global, né, numa economia de impacto. E a gente está ainda engatinhando na normativa. A N-Impacto é excelente por isso. Ela nos dá um norteamento para o que a gente precisa fazer daqui até 2032, né? Para que, de fato, a gente tenha aí 120 bilhões sendo direcionados para esse perfil de negócio que estão transformando a realidade, que os governos, por conta própria, não vão solucionar. Né? A sociedade civil organizada não vai solucionar, né? As organizações não governamentais têm um papel importante no campo social, mas se a gente tem empresas, negócios que resolvem uma questão socioambiental real, acho que a nossa possibilidade de transformação se amplia demais. Então, acho que é bem uma construção de infraestrutura, inclusive normativa. Você citou o N-Impacto aqui, eu quero só fazer um lembrete para quem está nos ouvindo. A gente conversou com o Lucas Ramalho, que é o diretor do departamento no finalzinho de 2023. Essa conversa ainda está super recente, não ficou velha, apesar de já ter 1 ano. Então eu convido para quem está nos ouvindo escutar lá a conversa, acho que é muito legal. Com certeza. Márcio, pra gente fechar nossa conversa, porque é uma conversa rápida hoje. A gente tá aqui no evento também, a gente vai acompanhar um monte de programação que tá rolando aqui. O tema do festival SGB 2025 é coexistência. Na sua visão, coexistir com impacto social é? Coexistir com impacto social é a gente despertar para que os nossos desafios como espécie, eles podem ser alcançados pela mentalidade de negócio. Coexistir, então, com esses desafios significa que a gente pode, sim, através de um sistema econômico, promover a transformação nele próprio, por consequência, no mundo ao redor, né? Então, acho que é o caminho de uma grande transformação, é uma redefinição do que é sucesso na economia. Então, como é que a gente coexiste com uma economia que é voraz ao planeta e às pessoas e, ao mesmo tempo, transforma ela e faz ela ser o motor realmente do desenvolvimento, né, socioambiental, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do humano em relação ao planeta. Então, essa, para mim, é a grande coexistência. A gente trabalhar em conjunto, dentro do sistema econômico. Márcio, queria agradecer a sua participação, uma conversa muito legal. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau! Valeu!